Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar então sobre as transformações dos números, tá? As bases dos números, ou seja, de decimal para binário, de binário para hexadecimal, ok? Ou seja, da base 2, da base 10 e da base 16. Nós vamos fazer as transformações. Pessoal, então nós vamos começar fazendo a transformação de um número binário, ou seja, na base 2, ok? Então, observa que a gente utiliza apenas dois números, né? O 0 e o 1, que é a linguagem que o computador entende. E nós vamos transformar esse número binário para o número decimal, ou seja, os números que nós conhecemos, né? Decimal, por quê? Porque são 10 números, né? De 0 até 9, ok? Aí a gente consegue escrever utilizando os algarismos de 0 até 9 qualquer número, ok? Então nós temos da base 2, nós vamos transformar na base 10. Vamos lá? Pessoal, então, a regrinha é sempre vocês utilizarem esses números aqui, ó. 1, aí 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, né? Aí vai fazendo, vezes 2, 16, 32, 64, 128, 256 e continua, tá? 256 vezes 2, 512, vezes 2, 1024, infinitamente. Ou seja, até onde vai o seu número. Agora, pessoal, nós somamos só onde tem o número 1, tá? Ou seja, a gente vai somar o 128, né, que ele tem o número 1, vamos somar o número 8, vamos somar o número 4 e vamos somar o número 2. Nós só somamos aonde tem 1, aonde tem 0, não, tá? Então, fazendo essa soma aqui, nós encontramos como resultado 142. Né? 142 na base 10, ou seja, um número decimal. Mas aonde, né, que surgiu esse número aqui? 1, 2, 4. Pessoal, esses números é um número binário, né? Então ele surgiu da onde? De 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, né? 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3, 8, né? 2 elevado a 4, 16. Então, são os números que nós colocamos aqui, ó. 1, 2, 4, 8, 16, infinitamente, tá? Então, vem daqui, ok? Pessoal, mais um exemplo aqui, tá? Então, nós temos um número binário e eu quero transformar ele em decimal, em base 10. Como que eu faço? Então, seguindo a regrinha aqui, ó. 1... vai multiplicando por 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Beleza? E agora eu só somo aonde tem o número 1. Ou seja, eu vou somar o 64, vou somar o 32, vou somar o 4 e vou somar o 1. Então, fazendo essa soma, eu encontro como resultado 101, ou seja, 101 na base 10. Esse número na base 2 é igual ao número 101 na base 10. Tranquilo? Agora vamos fazer o inverso? Ou seja, eu tenho um número decimal e eu quero transformá-lo em binário. Como que eu faço isso? Mesma coisa, seguindo aquela regrinha. Do 1, 2, 4, 8, 16... 32, aonde eu paro? É o seguinte, pessoal, eu não quero o número 35, né? O número 35 que está na base 10, eu não quero transformar ele para o binário, ou seja, para a base 2. Então, pessoal, eu vou parar aonde eu encontrar um número menor ou igual ao número que eu quero. Ou seja, aqui, se eu continuar, eu vou chegar no 64. Mas aí, 64 passa de 35. Então, eu paro por aqui, tá bom? Então, ó, 32. Agora, 32 mais o que eu vou somar aqui para chegar no 35? Se eu somar 32 mais 16, né, passa. Então, ó, eu já tenho 32. 32, eu posso somar com 2, aí fica 34, né? 34 com mais 1, 35, correto? Aí o resto eu posso colocar tudo
0. 32 mais 2, 34, com mais 1, 35. Esse número aqui, então, é 35 na base 2, ok? Vamos lá para o 185? Mesma coisa, pessoal. Vamos lá fazendo a regrinha, ó. 1, 2, 4, 8, 16 vezes 2, 32 vezes 2, 64 vezes 2, 128 vezes 2, 256. Aí passa do 185, então eu paro, tá? Então parei aqui no 128, ó. 128. Vamos lá, então? 128, ó, vou utilizar até a calculadora aqui. 128, se eu somar com 64, tá vendo que passa? Vai para 192 e o número que eu quero é 185. Então, eu não posso somar com 64. Vamos ver o 32, ó, 128 mais 32, 160. Não passou. Beleza? 160, aí o próximo seria somar o 16. Pode? 176, beleza? Então, eu já tenho 176, né? Se eu somar com 8, opa, não dá para vocês verem aqui, né? Se eu somar com 8, vai para 184. Para chegar no 185, só somar com mais um aqui, né? Aí o restante dos números eu coloco 0, tá? Então, sempre você vai somando até chegar no número que você quer. Ok? Então, nós somamos o 128, o 32, o 16, o 8 e o 1. Aí, chegamos no 185, tá? Então, o 185 é esse número aqui, na base 2. Pessoal, mais uma combinação aqui. Agora, nós vamos do número binário, tá? Para o hexadecimal. Binário, base 2. Hexadecimal, base 16. Pessoal, falou em hexadecimal, nós sempre temos que fazer, então, grupinhos, tá? Grupos de 4. Então, é o seguinte. Aqui eu tenho um número, né, lindo, maravilhoso aqui, na base 2. Eu quero transformá-lo para um número hexadecimal. Então, o que eu falei aqui para vocês? Que eu vou formar grupos de 4. Então, ó, sempre de trás para frente, ok, pessoal? Então, aqui, ó, tenho um grupinho de 4, aqui mais um grupinho de 4, aqui mais um grupinho de 4 e sobrou esses 3 aqui, não tem problema o do final, tá? Se for menos do que 4. E aí, eu faço a regrinha. 1, 2, 4 e 8. E para aqui, tá? Porque aí eu começo de novo. 1, 2, 4 e 8. 1, 2, 4 e 8. 1, 2, 4. Beleza? Então, pessoal, falou em hexadecimal, eu tenho que fazer grupinho de 4 e aí vai até o 8 só. Tá bom? Aqui, ó, lembra que eu só somo aonde tem 1? Então, aqui, ó, só tem um 1 no próprio número 1, né? Então, aqui é um número 1. Aqui, ó, 4, 2 e 1. 4, 5, 6 com mais 1, 7. Aqui, ó, 8 mais 4, 12, com mais 1, 13. E aqui, o próprio 1. Aí, pessoal, o hexadecimal, ele tem uma regrinha que ele fala o seguinte, que quando o número ele for maior do que 10, tá? Aí nós temos que colocar letra no lugar. Então vai ficar assim, ó. A é o número 10, o B é o 11, o C é o 12, o D é o 13, o E é o 14 e o F é o 15. Então, a gente troca o número pela letra, tá? Então, aqui não deu o número 13, então nós vamos trocar pela letra D. Então, vai ficar 1, D, 7 e 1. Esse é o número. Esse número aqui na base 2 é igual a esse número na base 16, ok? Então, ó, só relembrando, nós vamos utilizar essa tabelinha aqui quando o número for igual a 10 ou maior do que 10, tá? Só relembrando. Aqui nós temos, então, mais um exemplo, pessoal, para trabalhar com vocês. Vamos lá? Aqui, então, né, o número binário, eu quero transformar em hexa. Quero transformar em hexa, grupinho de 4. Ó, grupinho de 4 e grupinho de 4. Então, vai 1, 2, 4, 8.
1, 2, 4, 8, 1. Beleza? Então, ó, 8 mais 2, aqui é 10, né? Aqui 4 mais 2, 6. Lembrando que a gente só soma onde tem 1, ok? E aqui deu 0, né? Então, ó, deu 10. Quando dá 10 ou mais do que 10, a gente troca pela letra. Então, aqui a letra A, né? Então, esse número é o 6A na base 16. Tranquilo? Vamos para mais uns exemplos aqui. Agora, então, pessoal, nós temos o número decimal, né? Que nós conhecemos da base 10, e nós vamos transformar para o hexadecimal, ok? Só que primeiro, pessoal, para a gente transformar em hexadecimal, a gente vai pegar um atalho aqui. Ou seja, primeiro nós vamos transformar em binário. Então, de decimal, nós vamos transformar em binário para depois nós transformarmos em hexa. Segue o exemplo aqui comigo. Então, ó, eu tenho 48 na base 10, eu vou transformar esse número em binário. Primeiro, beleza? Como que eu transformo? Seguindo a regra, né? Ó, 1, 2, 4, 8, 16, 32, o próximo vai ser 64. Aí passa do 48, então eu não vou utilizá-lo. Então ficou aqui, ó, 32, ok? 32, se eu somar com 16 já dá, né? Já dá 48. Então o resto aqui eu coloco tudo zero. Tá? Então, ó, eu peguei o número 48, que tá na base 10, e transformei para esse número aqui em binário, tá? Agora, de binário, que eu vou para hexadecimal. Então, aqui eu tenho um número, ó, só copiando ele aqui. Ok? Vou transformar ele para hexa. Para mim transformar ele em hexa, o que eu tenho que fazer mesmo? Grupo de 4, ok, pessoal? Grupo de 4. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, né? Então, aqui fica 1, 2, 4, 8, 1 e 2. Esse número aqui, ó, não tem nenhum 1, então aqui dá 0. E aqui 2 mais 1 é 3. Então, esse número é o número 30 na base 16, ou seja, no hexadecimal. Beleza? Agora nós vamos transformar o 123, que é o número decimal, em hexadecimal. Mesma coisa. Primeiro eu vou transformá-lo em binário, tá? Então vamos pegar o 123 e transformá-lo em binário. Vamos lá. 1, 2, 4, 8, 16 vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Aí passa, não vou pegar ele, ok? Vamos lá para o 64 só. Coloquei já 1 no 64. 64 com 32 vai dar 96, né? Então, não passou ainda do 123, belezinha. Aí eu tenho, então, 96. Se eu somar com 16, eu fico com 112, né? 112. 112, se eu somar com 8, né? 112 mais 8 vai dar 120. 120 para 123, eu tenho que somar 122 com mais 1, 123. Então, o número 123 é esse número aqui em binário, ou seja, na base 2. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou pegar o número que está em binário, aqui, esse número, e vou transformá-lo em hexa. Como que eu transformo em hexa? Fazendo grupinho de 4. Ó, fez um grupinho aqui de 4 e aqui um grupinho de 3, né? Então vai ficar 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4. Vamos lá, ó, só soma onde tem 1. 8 com mais 2 é 10, com mais 1, aqui deu 11. E aqui, 4 com mais 2 é 6, com mais 1 é 7. Pessoal, lembra que quando é 10 ou passa de 10, a gente troca por letra, né? Ó, o A é 10, então o B vai ser 11, certo? Então aqui a gente tem um 7
B. Por quê? Porque o número 11 eu troquei pela letra B, né? Então, 7B na base 16. Aqui, por que nós não fizemos a transformação? Porque é só quando dá um número maior do que 10 ou igual a 10. Para mim, tá fazendo a transformação trocando por letra, tá bom? Mais um exemplo aqui, pessoal, é quando eu tenho de hexadecimal e eu vou transformá-lo em binário, tá? Então, o que nós temos que fazer nesse caso? Nesse caso, pessoal, a gente vai dividir o número, tá? Ou seja, a gente divide sempre ele em grupo, ó. Aqui 3 e aqui 5, tá? E vamos lá aplicar a regrinha. A regrinha é 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4 e 8. Como que eu consigo formar o número 5? Não é 4 mais 1? 4 mais 1 dá 5. O resto eu coloco 0. Como eu consigo formar o número 3? Vou colocar assim, ó, destacando. O número 3 é o 2 mais 1, correto? Né? E aqui eu colocaria 0. Correto? Então, é esse número aqui, ele estava em hexa, é esse número aqui em binário, tá? Quando tiver 0 e não tiver mais nenhum aqui na frente, pessoal, a gente nem precisa pôr, tá? Então, seria esse número aqui, ó. Então, relembrando, tem o 0 e não tem mais nenhum na frente, nem precisa pôr, tá bom? Então, é esse número em binário. Aqui, então, o 12B na base 16, em hexadecimal, como eu transformo ele em binário? Vamos lá? A gente vai separando, ó. Lembra, em hexadecimal sempre a gente faz os grupinhos de 4, né? Então, ó, grupinho de 4. Agora eu recebo o número 1, 2, 4 e 8. 1, 2, 4 e 8. 1, 2, 4 e 8. Vamos lá, pessoal? A letra B. A letra B representa que número? Né? Ó, o A representa 10, então o B representa 11. Então, esse aqui é a mesma coisa que o número 11. Como que eu escrevo o número 11? 8, né? Com mais 2 é 10, com mais 1 é 11. Então, aqui eu coloco 0. O número 2, né? O próprio 2, e coloco 0 no restante. E o número 1 aqui, ok? E seria 0 restante. Então, aqui eu nem preciso pôr, tá? Não tem mais nenhum na frente, então esses zeros nem conta, tá? Então, aqui eu tenho o meu número em binário. Só copiando aqui para vocês. Então, o número 12B em hexadecimal é esse número aqui em binário, ok? Pessoal, o nosso última transformação seria quando eu tenho um número hexadecimal e quero transformá-lo em decimal. Vamos lá para a gente ver como que ficaria isso? Esse daqui, pessoal, também eu vou pelo atalho, tá? Então, ó, de hexa para decimal, a gente vai passar no nosso querido binário primeiro. Então, de hexadecimal, eu vou transformá-lo em binário. Aí, de binário, que eu vou estar transformando ele em decimal, tá? Então, aqui, como que eu transformo esse número aqui, né, que é um número hexadecimal em binário? Acabamos de ver, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou vou separar eles, né, em grupinho aqui, ó, tá? Transformei. Venho aqui e escrevo 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Isso aqui eu vou transformar primeiro em binário, ok? Na base 2, ó. Tá em hexa, eu vou transformar em binário, beleza? Como a gente já fez. O C é que número? Ó, o A é 10, o B é 11, o C é 12. Então, o C é o número 12, que é 8 mais 4, né? O resto, 0. 5 é 4 mais 1, o resto, 0. E o 1, só ele aqui, ok? Então, esse número aqui, ó, só copiando eles para vocês,
é o meu número na base 2. Então, eu fui de hexadecimal para binário. O que eu vou fazer agora? Agora, de binário, eu vou transformá-lo em decimal, tá? O que eu faço? Então, eu vou aplicar agora, ó, de binário para decimal, a gente aplica a regra inteira. Então, fica 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, beleza? Agora eu só somo aonde tem o número 1, né? Então eu vou somar 256 mais 64 mais 16 mais 8 e mais 4. Fazendo então essa soma, a gente encontra como resultado 348 na base 10, que é a base decimal. Mais um exemplo aqui, pessoal. Então, eu tenho 4BF na base 16 e eu quero transformá-lo em decimal. Então, primeiro, a gente vai fazer a transformação em binário, tá? Como que eu faço, então? Ó, base 16, pessoal, tem que fazer os grupinhos, ok? Né? 4BF, separado. Então, aqui fica 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Vamos lá? O F. O F, ó, né? O A é 10, o B é 11, o C 12 e aí em diante. Então, o F é o nosso número 15 e o B é o nosso número 11. Como que eu faço o número 15? Ó, 8 mais 4 é 12, 12 mais 2 é 14, mais 1 para dar 15, beleza? O número 11, 11 vai ser 8, né, com mais 10, com mais 2 que vai dar 10, com mais 1 que dá 11, beleza? E o número 4 é ele aqui sozinho, o restante 0. Então, tiramos esse número que estava na base 16 e transformamos ele para um número binário. Vamos copiar ele aqui? Então, ficou esse número aqui, ó. Beleza. Agora, eu tenho um número binário na base 2, ó, binário, e vou transformá-lo ele para decimal. Aí, aplico a regrinha inteira. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 512 vezes 2, 1024. Beleza, pessoal? Agora, ó, eu só somo, né, aonde tem 1. Beleza? Deixa eu só separar aqui. Ó, só vou somar onde tem 1. Então, vai ficar 1024, né? Mais 128, mais 32, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, eita, mais 1. Beleza? Então, fazendo toda essa soma aqui, nós vamos encontrar 1215 na base 10, beleza? Pessoal, então, essas foram as 6 combinações, tá? Nós misturamos aí, fizemos todas as combinações, né? De decimal para binário, para hexadecimal para binário. Então, todas as 6 combinações aí, utilizando hexadecimal, decimal e binário. Eu espero que vocês entenderam, tá? Se vocês entenderam, curte o vídeo aí, que vai estar me ajudando, tá? Obrigada, pessoal!